Pessoal. Amém, queridos? Vamos orar pelas crianças. E aí, Caleb? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, louvamos o Teu nome, Senhor, pela vida do Caleb, Pai, que domingo após domingo, Senhor, tem vindo à Tua casa, trazido pelos seus pais, no cumprimento, Senhor, da instrução e da condução, ó Deus, da criança, no caminho, ó Pai, no caminho do Evangelho, na Tua palavra. Agora, Senhor, ele subirá, Deus, para a sala e será orientada pela professora tia Ivani. O Senhor dê graça, sabedoria, para que a tua serva, Deus, instrua o Caleb da melhor forma, na linguagem dele, a fim de que ele possa entender e compreender a tua santa palavra e a tua santa vontade. É que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Oi, som. Bota um pouquinho mais de som, por favor, Adassa. Oi. 1, 2, mais um pouco. Oi. Melhor. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 10. Lucas 10. Nós vamos fazer a leitura dos versos 38 a 42, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós vamos falar esta tarde, finalzinho de tarde, começo de noite, sobre a dicotomia entre serviço e adoração. Serviço e adoração. Então esse é o tema da nossa reflexão. E para eu explicar, ou para que você entenda do que é que eu estou querendo dizer, nós vamos retomar, e eu peço que você tenha um pouco de paciência, porque nós vamos retomar alguns conceitos que foram tratados aqui na última mensagem que eu preguei em Lucas, capítulo 10, e nós falávamos sobre a parábola do bom samaritano. Então, nós vamos retomar alguns conceitos que foram ditos ali para podermos concluir a nossa reflexão com a ideia que eu vos quero apresentar. E aí, essa narrativa, a narrativa de Marta e a narrativa de Maria, aqui no capítulo de número 10, ela encerra o capítulo 10. São os últimos versos, e o curioso é que, assim como, e eu tenho dito isso bastante, assim como todo o capítulo 10, parece que as narrativas ali apresentadas, elas estão desconexas entre si. Parece que cada texto do capítulo 10 de Lucas não tem uma relação com as outras narrativas que lhe seguem, ou com as outras narrativas que vieram antes. Mas
Como eu tenho dito, isso é apenas uma percepção superficial do texto, porque quando nós vamos olhar de forma mais precisa, com um olhar mais atento, nós vamos identificar que essas narrativas elas possuem íntima ligação umas com as outras. Mas, como eu disse, quando a gente faz essa leitura superficial, corrida, né, às pressas, sem uma meditação, sem parar, sem olhar um contexto mais amplo, parece que a narrativa ela está meio desassociada do seu contexto. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque que ligação você tiraria de um texto que termina com Jesus visitando duas irmãs, com aquilo que foi expresso lá em cima, no começo do capítulo 10, ou seja, Jesus começa um ministério, ou começa um ministério mais amplo, podemos dizer assim, incluindo não apenas 12 discípulos na missão, mas incluindo 70 discípulos numa missão. Não é isso? O capítulo 10 começa com isso, começa Jesus comissionando os 70 ou 72 discípulos que caminhavam com ele, e Jesus os envia para as cidades, para que eles fossem lá e pregassem. E aí o texto diz que logo em seguida, quando esses discípulos retornam, Jesus, no meio da multidão que estava ali presente naquele determinado momento histórico do retorno dos discípulos, naquele momento em que os discípulos começam a relatar a Jesus as coisas que eles experimentaram na sua viagem missionária, a expulsão, ou o exorcismo de demônios, a cura de enfermos, a palavra sendo anunciada, proclamada, Jesus faz uma declaração que é uma declaração absurda para os ouvidos daquela geração, incluindo para os líderes religiosos que estão ali no meio daquele povo. E que declaração é essa que Jesus diz para os discípulos? Quando Jesus ouve a declaração, o relato, a lista de ações e de efeitos do ministério dos 70 discípulos, o que é que Jesus diz? As Escrituras dizem que Jesus se alegra pelas coisas que estão sendo ditas, pelos efeitos dessas coisas, e Jesus diz assim: olha, vocês devem estar alegres, vocês devem estar felizes, não porque essas coisas aconteceram, mas porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então o que Jesus está dizendo é que os discípulos já possuem os nomes deles escritos no céu, e que a alegria que deveria motivar o coração deles não eram as ações externas aqui neste mundo, mas a realidade de seus nomes escritos nos céus. Irmãos, e isso foi absurdo para os líderes religiosos, porque Jesus ainda continua sua fala e dizendo que os discípulos, além de terem os seus nomes escritos no livro, ou terem seu nome escrito nos céus, Jesus ainda diz que aqueles discípulos possuíam uma revelação muito maior, muito mais aprofundada, muito mais ampla do que a revelação dada aos profetas e a revelação dada aos líderes que eram aqueles que conduziam a nação de Israel. Esse argumento, o argumento de Jesus, ao dizer que o nome dos discípulos está escrito nos céus, e que a revelação que os discípulos possuíam era muito mais elevada do que a revelação dos profetas e dos líderes religiosos, isso suscita uma questão na mente, no coração de um dos religiosos que ali está presente naquele fato e que escuta essa fala de Jesus. E qual é o argumento que surge? O argumento que surge é: qual é o princípio fundamental para ter o nome escrito nos céus? É mais ou menos isso o que o enredo da narrativa, após Jesus fazer essas declarações, nos apresenta. Eu quero que você lembre aqui que
o fariseu, o intérprete da lei, questiona Jesus acerca da vida eterna, porque esse é o argumento posterior às palavras de Jesus, em dizer que os discípulos tinham os nomes escritos nos céus e que possuíam uma revelação mais ampla. Então, aquele intérprete da lei questiona sobre a vida eterna. O que farei para ter a vida eterna? O que é necessário para ter a vida eterna? Ou seja, qual é o princípio fundamental para que eu tenha meu nome escrito nos céus? E aí eu quero que você lembre que esse questionamento ele se dá após o retorno dos 70 discípulos. Eu quero que você se lembre que esse questionamento, e eu quero que você guarde isso para fazer sentido com as nossas argumentações posteriormente, que essa argumentação do intérprete da lei se dá quando os discípulos retornam e Jesus faz essas declarações, ou seja, eles revelam para Jesus, eles dão a lista das ações que eles realizaram quando pregavam a palavra, o exorcismo de demônios, a evangelização das cidades, a cura de muitos enfermos, e aí depois de Jesus ouvir estas coisas, Jesus diz: olha, os vossos nomes estão escritos no livro, os vossos nomes estão escritos nos céus, e vocês têm recebido uma revelação muito mais ampla, muito maior. E aí, a ideia dessa narrativa é conduzir, porque a pergunta do intérprete da lei, no verso 25, que farei para ter meu nome registrado nos céus, que farei para ter a vida eterna, está dentro desse bojo, dentro desse contexto. A ideia aqui é tentar mostrar, tentar identificar no ensino de Jesus alguma fagulha, alguma ideia, alguma distorção no seu ensino que revelasse, que mostrasse que Jesus estava dando importância às obras em detrimento da lei, que Jesus estava apontando uma espécie de salvação pelas obras, ou seja, o que fez os discípulos terem o nome escrito nos céus foram as suas obras. Foram o seu trabalho, a sua missão. Então, quando o discípulo, quando o intérprete da lei ouve Jesus fazer estas declarações, quando os discípulos dão relato de suas ações, a ideia aqui é criar uma situação onde eles possam apontar Jesus em um grande equívoco, fazendo afirmações de que a salvação ela é no ensino de Jesus por meio das obras. Agora, eu quero que você preste atenção aqui. Eu quero que você observe a genialidade literária de Lucas. Como Lucas ele foi um gênio ao colocar as duas narrativas que finalizam o capítulo, ou seja, a parábola do bom samaritano e a parábola de Marta e Maria, ou a visita de Jesus à casa de Marta e Maria. Eu quero que você veja, porque de certa forma, olhando de maneira superficial, essas narrativas elas não têm nenhuma correlação entre si, sim ou não? Quando você olha para a parábola do samaritano e depois a narrativa de Marta e Maria e Jesus visitando, que relação você consegue fazer dentre essas narrativas? Não, aparentemente não tem. Aparentemente não tem. Entretanto, elas tratam de um mesmo tema. Apesar de olharmos de forma ligeira para o texto e não conseguirmos identificar, se você fizer uma análise melhor, se você olhar com mais calma, você perceberá que tanto a parábola do samaritano como a narrativa sobre Marta e Maria apontam um tema específico. E que tema específico é esse? Qual é o tema que está tanto na parábola do samaritano como na narrativa da visita de Jesus à casa de Marta e Maria?
O tema é o contraste, a dicotomia existente entre serviço a Deus e dedicação em ouvir o Senhor a quem servimos. Preste atenção. A parábola do bom samaritano e a narrativa da visita de Jesus à casa de Marta tratam de um tema específico. O tema específico dessas narrativas são a contradição que existe na vida humana, no que diz respeito ao serviço a Deus, ou servir a Deus com intensidade, ou quedar-se ao Senhor e ouvir o Senhor a quem servimos. Porque em muitas das nossas experiências de vida, nós estamos mais ativos no trabalho do Senhor do que ouvindo a sua santa voz. Ou estamos mais ouvindo a sua santa voz e trabalhando menos, envolvendo-nos menos. Observe como Lucas apresenta essas narrativas. Eu quero que você preste atenção. Primeiramente, olha só, Jesus envia 70 discípulos para pregar, e ao retornarem com os relatos de curas e exorcismo, Jesus faz a afirmação: vocês têm os nomes escritos nos céus. Pegaram isso? Segunda coisa, o intérprete da lei questiona sobre a vida eterna, ou seja, o que é preciso para mim ter meu nome escrito nos céus. Terceira coisa, Jesus faz o quê? Jesus, para desfazer qualquer ideia equivocada sobre o seu ensino, Jesus chama a Torá para a conversa. Jesus diz assim: o que está escrito? Como é que você interpreta? É o verso 26. Jesus questiona o fariseu, questiona o intérprete da lei e diz para ele: como é que você entende? E aí o intérprete da lei responde com dois textos bíblicos. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um só, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E a passagem de Levítico que diz: ame o vosso próximo como a você mesmo. Levítico capítulo 18, verso 19. A lei do Senhor diz que o povo de Israel deveria amar o seu próximo como ele ama a si mesmo. O desenvolvimento da parábola, o desenvolvimento do texto é o intérprete se justificando, perguntando quem é o próximo. Verso 29, ele diz: quem é meu próximo? E aí Jesus passa a contar a parábola do bom samaritano. Ok? Está acompanhando linha de raciocínio? Agora, em linhas gerais, e aqui é o pulo do gato, em linhas gerais, a parábola do bom samaritano, ela trata sobre a ação correta de quem conhece a Deus, de quem conhece a Torá. A parábola do bom samaritano trata das ações, do desenvolvimento prático na vida cotidiana, as obras de alguém que conhece a Torá. Lembra, irmãos, que nós aqui falamos, quando pregamos no texto do bom samaritano, que os samaritanos, eles conhecem a Torá. Eles seguem a Torá. A mulher samaritana, quando Jesus encontra com ela lá no poço, no livro de João, ela tem pleno conhecimento sobre a história de Israel e sobre a vinda do Messias. De onde ela tirou aquelas informações? Ela tirou aquelas informações da vida religiosa dela e da leitura que ela possuía, ou talvez ela não possuísse a leitura, mas dos ensinos que lhe foram dados dentro da sua cultura sobre a Torá. Então, a parábola do bom samaritano trata das ações, das obras, de quem conhece as Escrituras, de quem conhece a Torá, fazendo um contraponto, olha aí, presta atenção, fazendo um contraponto com quem? Fazendo um contraponto com as duas representações de devoção.
de adoração, que eram quem? Sacerdote e levita. Então, a parábola do bom samaritano trata das obras de quem ouve a Deus, das ações corretas de quem conhece a Torá, em detrimento daqueles que são os representantes de ouvir a voz de Deus, os representantes de cultuar o nome do Senhor, de conduzir a nação na devoção. Está dando para acompanhar meu raciocínio? E aqui, irmãos, eu quero que você pondere um pouco. Por quê? Porque nós escutamos muito mensagens sobre a parábola do bom samaritano. São inúmeras as pregações. O próprio Joaquim aqui, quando fez uma exposição sobre esse texto, não foi, Joaquim? Há uns 2 domingos atrás, 3, disse que essa passagem, que é a passagem do bom samaritano, é uma das prediletas dele. Então, assim, Joaquim tem o quê? Tem mais de 5, 6 mensagens. Só o Joaquim deve ter mais de 5 ou 6 mensagens só em cima da parábola do samaritano. Então, assim, essa passagem é uma passagem de muito foco. Quase todos os pregadores pregam sobre ele, fazem estudos extensivos sobre essa parábola. Seja estudos, pregações devocionais ou teológicas. Essa parábola ela é muito comentada. E aí, eu temo que por causa das muitas pregações, dos muitos estudos, sejam eles devocionais ou teológicos, sejam eles apenas reflexões, pregações, seja lá o que for, eu penso que por causa dessa multiplicidade de informação sobre o texto, a gente acabou perdendo a simplicidade da informação que Lucas queria demonstrar quando ele organizou o seu livro, e em especial o capítulo 10. Existe uma simplicidade, uma informação simples que Lucas está mostrando, está ensinando ao povo. E que quando nós focamos, lembra que eu falei aqui de Martyn Lloyd-Jones? Martyn Lloyd-Jones diz assim, quando a gente olha demais para uma árvore, a gente esquece a beleza da floresta. Mas quando a gente olha demais para a floresta, a gente esquece a beleza de uma árvore. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Quando a gente olha demais para um texto bíblico e só para aquele texto, a gente esquece o seu contexto geral e a beleza de tudo e as coisas que estão ali. Então, eu penso que essas coisas aconteceram. E a gente vai falar aqui sobre que simplicidade é essa. Que informação simples Jesus ensina e que Lucas absorve isso e organiza no seu livro, em especial no capítulo 10. Ao que parece, irmãos, como eu citei aqui um pouco mais acima, quando o intérprete da lei questiona o que é preciso para que o nome dele seja escrito nos céus, parece que a ideia aqui é conduzir Jesus a essa ideia de uma salvação pelas obras. Você lembra disso? E aí, por incrível que pareça, irmãos, por incrível que pareça, de forma direta, Jesus está dando combustível para que o intérprete da lei entenda que no ensino de Jesus existe alguma fagulha de salvação pelas obras. Por quê? Porque Jesus conta uma parábola, e na parábola que ele conta, o foco da parábola é um cara que, em detrimento às lideranças religiosas de devoção, de louvor, de conhecimento da palavra, que é o sacerdote e o levita, em detrimento desses caras, tinha um indivíduo que agia de forma correta, que fazia de forma correta. Afinal de contas, irmão, o samaritano revela a sua fé pela autenticidade de suas ações, ou, melhor dizendo,
O samaritano revela a autenticidade da sua fé com as ações corretas. Enquanto o sacerdote e o levita, que exerciam uma fé litúrgica, teórica e vazia. Dá para entender? Jesus apresenta um cara que revela a sua fé, revela a autenticidade da sua fé, da sua esperança, agindo, fazendo, realizando obras. E Jesus contrapõe as ações desse cara com o sacerdote e o levita, que deveriam ser a representação da vida de devoção a Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, sabe o sacerdote, sabe o levita, que são os representantes da fé, da devoção, do culto, da adoração? A fé deles é vazia, é seca. Mas sabe o samaritano, que é identificado por nós como alguém impuro, esse age de forma correta. Então o que Jesus está colocando aqui não é a importância não do conhecimento e da posição do sacerdote e do levita, mas é as ações do samaritano. Presta atenção, irmãos. Por que parece que Jesus está dando o combustível? Para se pensar que nos ensinos de Jesus existe uma ideia de salvação pelas obras. Porque Jesus louva os discípulos quando eles retornam da missão dos 70. Porque eles declararam as ações que eles fizeram, e Jesus diz assim, ó, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus revelou essas coisas a vocês. O nome de vocês está escrito nos céus. Depois do relato dos atos, depois do relato das obras. Então, se você pegar os versos 17 e os versos 21, é o que Jesus vai fazer. Jesus vai louvar os discípulos por essa ação, pelo relato deles do exorcismo de demônios, pela cura de pessoas, pela proclamação do Evangelho. Diga para mim, irmãos, se isso, na sua cabeça, não aparentaria uma salvação pelas obras? Pelo exercício do ministério? Agora, o que isso tem a ver, presta atenção, o que isso tem a ver com a visita de Jesus a Marta e Maria? O que isso tem a ver com o final do capítulo 10, os versos 38 a 42, quando Jesus avança, depois de pregar e falar sobre a parábola do bom samaritano, depois de instruir os seus discípulos a irem às cidades, depois de louvar os discípulos pelos feitos que os discípulos fizeram, louvar a Deus pelos feitos que os discípulos fizeram, e declarar que eles tinham o nome dos céus, e que eles tinham recebido revelação muito mais excelente. O que é que a visita de Marta, ou a casa de Marta e Maria, tem a ver com tudo isso? A resposta é simples. Simples. Lucas está fazendo o contraponto sobre a ideia de salvação pelas obras. Lembra lá que na parábola do bom samaritano, parece que Jesus está dando combustível a se pensar que no ensino dele existe uma salvação pelas obras? Está dando para entender? Em Marta, e na casa de Marta e na casa de Maria, o foco da narrativa é outro. O foco da narrativa não é mais as obras. A narrativa de Marta e Maria se movimenta entre o serviço de Marta e a postura de dedicação, de devoção de Maria para quedar-se assentada aos pés de Jesus e ouvi-lo. Enquanto a parábola do bom samaritano, o foco é o serviço e a postura adequada, contrapondo as representantes ou os representantes do ensino e da devoção na nação de Israel, que é o sacerdote e o levita,
Enquanto na parábola do samaritano, a questão aqui, o foco é a ação correta, as obras. Na narrativa de Marta e Maria, o foco não é nas obras, mas sim no interesse ardente, no interesse profundo da alma de Maria em ouvir ao Senhor. Ir, uma outra coisa interessante, denunciar uma obra, um serviço, uma ação que tinha perdido o princípio da devoção. A narrativa de Marta e Maria trata do interesse ardente pelo ensino e pela devoção, em detrimento ao serviço. A mensagem por trás dessa narrativa, irmãos, é que aqueles que possuem os seus nomes escritos nos céus, estes conseguem equilibrar o serviço cristão, as ações adequadas, como resposta ao conhecimento que possuem da lei de Deus. Eles equilibram as suas ações de forma plena e adequada, porque o conhecimento que eles possuem de Deus os conduz a isso, mas eles equilibram isso também com uma vida de devoção, com uma vida de contemplação, com uma vida de obediência, de devoção aos pés do Senhor. Porque o maior conflito da nossa vida cristã é essa dicotomia: servir e perder o princípio da adoração, ou adorar e perder o princípio do serviço. Vocês entenderam isso? Deu para compreender isso? Deu para absorver isso aqui, irmãos, que eu estou dizendo? Então, quando você ler novamente o capítulo 10 de Lucas, tenha em mente que Lucas está dando um fluxo de pensamento e está colocando aqui um ajuste perfeito para que nós desenvolvamos, caminhemos neste chão, tendo ações corretas, adequadas ao conhecimento que possuímos de Deus, e também equilibremos o nosso serviço ao Senhor com profunda devoção, com profunda contemplação de nosso Deus. É isso que o texto do capítulo 10 de Lucas, nessas duas narrativas, nos quer ensinar. Amém? Ficou claro isso? Mas, antes de finalizar, eu quero também aqui extrair dois ensinos secundários. Qual é o ensino primário aqui? Qual é o ensino primário? O ensino primário é que é preciso equilibrar a vida de devoção e a vida de serviço. Eu tenho que ter uma vida de serviço adequado ao conhecimento que possuo de Deus, ações corretas, mas também preciso ter uma devoção ao Senhor. O serviço não pode consumir a minha devoção, e a minha devoção não pode consumir o meu serviço ao Senhor. É preciso equilibrá-las. Amém, irmãos? Agora, dois outros ensinos secundários nesse texto. Primeiro, Jesus dá exemplo. Exemplo na sua caminhada cristã, na sua caminhada sobre essa terra. Jesus dá exemplos. Jesus ensina os seus discípulos e o povo, não apenas com argumentações, mas Jesus ensina sendo o exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá, no começo do capítulo 10, nos versos de número 6, Jesus diz para os discípulos para que eles, ao chegarem nas cidades, fizessem o quê? Procurassem uma casa, um lugar onde eles pudessem repousar
e desse a paz, procurassem um homem de paz, procurassem uma casa que eles pudessem repousar. E aí diz o seguinte, que quando eles conhecessem essa casa, eles permanecessem lá e comessem daquilo que lhes fosse ofertado, e não saíssem de lá. O texto diz aqui, nos versos de número 38, que quando Jesus sai daquela situação de contar a parábola do bom samaritano, ele adentra numa região, e vai para a casa de uma família. E na casa daquela família ele permanece. Então Jesus, ele não ensina apenas com palavras, mas ele ensina também com o exemplo. Irmãos, o ensino de Jesus é caracterizado por esse comportamento. Um comportamento que é coerente com aquilo que ele diz. Entende isso, irmãos? Jesus é coerente com os seus ensinos. A sua vida tem coerência com aquilo que ele fala. As suas ações são coerentes com as coisas que ele diz. Ou seja, ele era exemplo, seu ensino era carregado de autoridade, porque a sua prática se ajustava às coisas com as quais ele ensinava, diferentemente de muitos dos líderes da nação de Israel naqueles dias. E o próprio Jesus aponta isso, quando ele diz o seguinte, em Mateus, capítulo de número 23, verso de número 3 a 4, ele diz: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que eles vos disserem, mas não procedei em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Irmãos, a ideia de ensinar e viver, ela é presente nas Escrituras. Paulo, o apóstolo Paulo, falou sobre isso largamente nos seus textos, nas suas cartas. Quando ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versos de número 1 a verso 5, ele diz assim, eu, irmãos, fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Então presta atenção, Paulo está dizendo que foi até Corinto, e lá em Corinto ele o que? Anunciou, ele pregou, ele ensinou, verbalizou, amém? Mas preste atenção o que ele diz. Anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado, e eu estive convosco em quê? Em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que Paulo estava dizendo, irmãos? Paulo estava dizendo que ele estava ali presente, ensinando e vivendo. Ensinando e vivendo. Promovendo um ensino, mas ensinando na prática. No cotidiano, na vida diária. Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 17, Paulo diz assim, caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Paulo está dizendo que a fé cristã, ela se mescla, ela se estrutura com o ensino, mas também com a prática, mas também com a efetivação das ações desse ensino. Lembra lá do bom samaritano? O conhecimento da Torá transformou o coração daquele homem e fez com que ele agisse
Então Paulo chama a atenção para o exemplo. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 12, Paulo falando para o jovem Timóteo, ele diz assim, a respeito do exemplo, ele diz: ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Exemplo na vida cristã é fundamental, é indesassociado, se é que essa palavra existe, nem sei se pode ser colocado. Mas não se pode desassociar exemplo de vida com ensino. E Jesus cumpria isso habilmente. E aqui, irmãos, seguindo a homilética do Joaquim, que gosta de fazer as aplicações a cada final de ponto, né? Vou também fazer já uma aplicação aqui, nesse ponto. Geralmente a gente faz as aplicações no final, mas aqui eu vou seguir a estrutura homilética do Joaquim. Aliás, que ele sempre usa. Qual é a aplicação para cá, para essa ideia de Jesus ser o exemplo? De Paulo afirmar continuamente nas suas cartas sobre a necessidade do exemplo. Primeira aplicação: a experiência de uma vida cristã neste mundo não pode desassociar conhecimento e prática. Prática habitual em relação ao conhecimento adquirido. Não dá. Não dá para viver a vida cristã desassociando o ensino, o conhecimento que nós temos de Cristo, de Sua palavra, de Sua vontade, e desassociar esse conhecimento de um hábito. Um hábito, um proceder, uma vida, uma caminhada, um cotidiano que ajuste-se ao conhecimento. Então, se eu conheço sobre Cristo, esse conhecimento sobre Cristo precisa mover meu coração, mover minha alma, mover minhas afeições, mover minhas ações, mover meu caráter, de maneira que se ajuste a esse conhecimento. Irmãos, e aqui, irmãos, eu falo muito agora para mim. Se você tiver necessidade ou se você identificar que precisa também ouvir isso, agarre. Mas essas palavras que eu vou dizer agora, eu digo para mim. Eu preciso, com urgência, eu preciso com todas as forças da minha alma, com tudo que há dentro de mim, correr atrás de subjugar a minha natureza perversa, pecaminosa, de deslocar um caráter caído por um caráter santificado. Eu preciso urgentemente, na minha vida, dentro da minha casa, dentro das minhas relações no trabalho, dentro das minhas relações extra-trabalho, extra-amigos, nas relações da vida, eu preciso urgentemente ajustar o conhecimento cognitivo que eu possuo de Cristo com uma vida que revele Cristo. Que me faça sair dessas quatro paredes e revelar Cristo lá fora. E ser exemplo lá fora. No dia a dia, nas relações da vida. Segunda lição. Jesus coloca Lucas coloca em foco novamente o tema da contradição entre serviço e dedicação em ouvir a Deus.
Lucas já havia tocado nesse assunto lá na parábola do bom samaritano. Nesta parábola, tanto o sacerdote como o levita, que eram representantes da classe de pessoas profundamente marcada pelo serviço ao Senhor, no culto, na devoção, nos sacrifícios diários e anuais, bem como no cuidado de toda a nação. Lembra que quando eu preguei aqui sobre a parábola do bom samaritano, nós falamos aqui, citamos o texto de Levítico, que fala que o sacerdote, além de conduzir a nação na adoração, também era responsável por cuidar fisicamente do povo. Quando alguém adoecia, tinha que ir até onde? Até o sacerdote. Então, na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita são marcados pelo serviço, pelo culto, pela adoração, Eles são essas pessoas que deveriam cuidar da nação. São pessoas que precisam, para essa ação, para essa atividade de culto, de cuidado, de sacrifícios, de mediação da nação para com Deus, de Deus para com a nação, para isso eles precisavam conhecer o Senhor, precisavam conhecer sua palavra e conhecer a sua santa vontade. Sim ou não? Um sacerdote precisava ter a lei na ponta da língua. Um levita precisava conhecer a lei para não agir fora daquilo que estava estabelecido para o culto. Entretanto, irmãos, a parábola mostra que essas pessoas estavam consumidas a tal ponto pelos seus afazeres, que eles tinham perdido de vista o princípio do serviço a Deus. Eles estavam tão envolvidos no serviço que eles perderam o princípio do que significa aquele serviço. De maneira que, quando eles precisaram exercer esse serviço fora do ambiente de culto, eles não fizeram. Assim também, irmãos, a narrativa de Marta e a narrativa de Maria mostra essa dicotomia. Marta, diz o texto, estava extremamente atarefada. Marta estava profundamente distraída, com muitos afazeres. E nessa distração, nessas múltiplas ações, ela perdeu de vista o princípio fundamental de seu serviço. 3 coisas básicas para a gente caminhar para o final aqui. Primeiro, ela perdeu o princípio da hospitalidade. O verso de número 38 aos versos de número 40 diz que Jesus adentra naquela região e Marta o convida. Ele adentra na casa de Marta. De quem é a casa? De quem é a referência da casa? Não é nem o irmão Lázaro. Porque são 3, é uma família de 3, Marta, Maria e Lázaro. Mas Lázaro não aparece nessa narrativa. Apenas Marta e Maria. O texto indica que Maria pode ser a mais velha e recebe Jesus, pratica o ato da hospitalidade. Sim ou não? Só, irmãos, que ela fere o princípio da hospitalidade ao desprezar o hóspede em detrimento do seu serviço. Ela desprezou o hóspede para servir o hóspede. Deu para entender? O texto diz que quando ela recebe Jesus na sua casa, quem é que vai dar atenção a Jesus? É Maria. E se você acompanha comigo aqui o texto. Marta estava ocupada, o verso de número 40. Marta estava ocupada pelo muito serviço.
parando por fim, disse: Senhor, a ti não te importa que minha irmã haja me deixado ou tenha me deixado assim sozinha? O que você entende por isso? Não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha, servir sozinha? Me deixado por quê? Me deixado por quê? Porque antes ela estava servindo. Antes ela estava servindo junto com Marta. Mas agora, ao receber o anfitrião, aliás, ao receber o hóspede, e ao perceber que era necessário dar a atenção ao hóspede para cumprir-se o princípio da hospitalidade, Maria faz o quê? Dá atenção ao hóspede. E Marta faz o quê? Continua no serviço. E se indigna. Então, a primeira coisa que Marta faz é perder o princípio da hospitalidade, envolvendo-se mais com o serviço do que com o serviço para o hóspede do que com o próprio hóspede. Segunda coisa, Marta perdeu o princípio do serviço ao realizá-lo não mais com louvor, não mais com devoção, não mais como uma expressão de devoção, mas como uma obrigação, como um peso, como uma frustração. O verso de número 40, ela indaga Jesus e diz: não te importa que a minha irmã me deixe só, servindo? O trabalho tem sido exaustante, tem sido intenso, eu estou cansado, é muita coisa, não te importas? Diz a ela que me ajude, está pesado isso aqui. O serviço que ela realizava para o hóspede já não era realizado com prazer, com devoção, com satisfação. Perdeu o princípio do serviço. Servia, mas não servia para nada. Entendeu o trocadilho? Ela servia, mas o seu serviço não servia para Jesus. Porque era realizado com pesar. Era realizado com profunda indignação pela postura da irmã. E em terceiro lugar, ela perdeu o princípio do temor e da submissão ao Senhor, quando questionou Jesus sobre a aparente passividade de Jesus diante da sua angústia, diante do seu estresse, diante das suas aflições, diante dos seus múltiplos afazeres. Ela perdeu completamente a noção e chega para Jesus e diz assim: o senhor não está vendo não? O senhor está concordando com isso aí? A ideia aqui é ela profundamente estressada e irritada. Pensa numa mulher irritada. Ela já riu ali, já. Pensa numa mulher irritada dentro de casa fazendo seus afazeres. E ela chegou para Jesus. Você acha que ela chegou? Senhor, me ajuda aí, fala com Maria. Foi assim? Não foi, irmão. Não foi. O serviço que ela estava realizando a tirou do foco do seu Senhor. Lhe promoveu irritação, irritabilidade, estresse, ao ponto de questionar o seu Senhor. Não te importas? E ainda aconselha o seu Senhor ao que ele deve fazer. Diz a ela. Quantas vezes, irmão, nós fazemos esse tipo de oração? Senhor, por que o Senhor não faz assim?
Na realidade, o senhor devia ter feito era isso. Se o senhor fizer assim, é melhor. Então ela perde os princípios básicos da sua devoção, da hospitalidade, do serviço e do temor. Deu para entender, irmãos, isso aqui? E aí, vou fazer a aplicação para a gente finalizar. Dentre os muitos desafios da vida cristã, escuta isso aqui. Dentre os muitos desafios da nossa vida cristã, eu acredito que um dos mais comuns, é o desafio mais comum na vida dos santos, na vida de homens, de mulheres e de jovens fiéis, que desejam servir ao Senhor, que desejam, entregar-se ao Senhor. O desafio mais comum na vida para estes que são fiéis é não perder de vista os princípios da nossa esperança, da nossa fé, da nossa devoção, do nosso serviço, quando nós nos envolvemos ativamente na obra de Deus. Irmãos, é um desafio. Você está ativo na obra de Deus e não perder os princípios da devoção, não perder o princípio da obediência, da devoção, da contemplação, o equilíbrio entre fazer a coisa certa por amor a Deus, por gratidão, por louvor e não por obrigação, ou porque não tem ninguém que faça. Muitas vezes, irmãos, o serviço cristão se dá assim: tem ninguém que faça, eu vou fazer. Uma vez eu estava conversando com a Salete, a minha esposa, e era alguma coisa com relação ao louvor. E ela vinha cansada, Vinha cansada de uma semana, disso, aquilo, outro, muitas coisas no trabalho e tudo, e a lida dentro de casa e tudo. E ela estava naquele processo de irritabilidade que é comum a qualquer ser humano, nesse nível de trabalho, de estresse e tudo. E aí, alguém falou a respeito do louvor. Quem vai, quem vai, quem não 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 vai, e não tinha ninguém. Aí ela, irritada, normal, disse assim: eu vou, porque não tem ninguém que vá. Mas isso, irmãos, eu estou falando dela aqui nesse sentido, não é para fazer uma acusação contra ela, não. Porque assim também no meu coração já aconteceu. Eu já tive que assumir o púlpito dessa igreja para pregar, porque não tinha quem pregasse. Porque meu desejo não era subir no púlpito, porque eu estava quebrado, destruído, profundamente irritado. Já aconteceu de eu chegar aqui na igreja aqui, e uma situação aqui, às vezes eu já saí já irritado de casa e chegar aqui e a coisa se complicar ainda mais, eu estar profundamente irritado, e a minha vontade é de não subir no púlpito. Mas eu subo por quê? Porque não tem ninguém que faça. E aí, irmãos, quando a gente faz isso, a gente perde o princípio da nossa devoção e do nosso serviço. Porque é um desafio diário estar ativamente no ministério, na obra, no serviço, e não perder o princípio da adoração e da devoção em gratidão a Deus. Não é fácil, irmãos, escuta isso, não é fácil um líder olhar para uma igreja cheia de talentos, e ver esses talentos sentados, ver esses talentos desconexos da ação efetiva
do envolvimento na obra de Deus, do labor ministerial. Não se sensibilizando que o trabalho ministerial é carregado sobre os ombros de 1, 2 ou 3 pessoas, no muito. E você, tomado de dons, de talentos, não se sensibiliza. É Marta que olha Maria sentada aos pés de Jesus, em profundo estresse pelo serviço e pela carga do trabalho. Irmão, nós estudamos aqui na quarta-feira sobre esse texto. Os irmãos lembram? Quando Jesus vai à casa de Marta, o texto diz assim, que Maria também se assentava aos pés de Jesus. Também significa o quê? Que existiam outras pessoas na casa. Então, vamos fazer uma continha bem simples. Bem simples. Era Jesus, Marta, 12 discípulos, já vai quantos aqui? 14 pessoas. Mas vamos levar em consideração que isso aqui acontece aonde? Acontece no capítulo 10. No capítulo 10 tem quantos discípulos? Quantos? Já pensou se 70 discípulos estão ali naquele lugar? Aquela mulher estava ocupada com um serviço para mais de 80 pessoas. Sozinha. Olhou para Maria. Assim, meu irmão, são alguns líderes. Assim sou eu, olhando para você. Mas não com irritabilidade. Atarefado com muitas coisas, com diversos afazeres. E você sentado. A minha oração em Cristo Jesus, irmãos, é que a palavra de Deus mova sua alma, seu coração, seu entendimento. Anime você a levantar da cadeira e a assumir o seu lugar no ministério, no labor, na obra, dedicando-se ao serviço, dedicando-se ao trabalho, à obra missionária, à evangelização, à adoração, o louvor e todas as outras coisas, serviços que existem na igreja. Amém. Eu vi essa semana, para finalizar aqui, já fechando, é só um comentário que não tem mais nada a ver com a mensagem. Eu vi um comentário, né, esses videozinhos de Instagram, que aí o rapaz estava falando sobre serviço voluntário na igreja. Que muitos líderes, né, falam de serviço voluntário, que precisa serviço voluntário. E esse cara dizia que fez sentido o que ele disse. Fez sentido. Ele disse que na igreja não existe serviço voluntário. O serviço não é voluntário. Você não trabalha voluntariamente para o Senhor. Todo serviço que você fizer na casa do Senhor, o Senhor te recompensará. A Bíblia diz que o Senhor recompensará a cada um segundo as suas obras. Então, nenhum serviço, nenhum trabalho que você realiza na obra de Deus é voluntário. Será pago. Será recompensado. Amém? Fiquemos de pé. Chamar a Nilda para orar por nós aqui, finalizar esse culto. Desliga aí.